Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que a minha amiga quebrou o sinal da escola. Era um dia comum, no início do primeiro ano do ensino médio. Estavam faltando mais ou menos uns 5 minutos pra aula do professor que estava na sala acabar. E ele sempre deixava os alunos que já tinham copiado tudo do quadro fazerem o que quisessem. Mexer no celular, conversar, jogar Uno. E como eu e os meus amigos éramos mais sossegados, mais tranquilos, a gente terminou de copiar a matéria e decidimos jogar um joguinho bobo, um jogo leve. Verdade ou desafio. Rolou uns desafios aqui, uns desafios ali, umas verdades aqui, umas verdades ali. E aí na nossa roda ali de amigos, chegou um menino da nossa sala, que se chamava Davi. E ele era ninguém mais, ninguém menos, o garoto que mais fazia besteira do colégio inteiro. Ele não tinha limite, zoava com todo mundo, não tinha medo de ninguém. E sempre conseguia dar um jeito e fugir dos problemas dele. Aí, o Davi viu que a gente tava jogando verdade o desafio. E falou pra gente assim: Aí, passa a visão. Eu não posso participar dessa brincadeirinha aí, não? A gente se olhou assim, né? Um pra cara do outro. E na hora que a gente ia responder, humildemente, não, você não pode. Ele falou que tinha um ótimo desafio que ninguém nunca tinha conseguido fazer naquela escola. Que era tocar o sinal escolar. Que era mais ou menos esse aqui, ó. E aí o Davi percebeu que todos nós do meu grupinho ficamos quietos, porque realmente a gente não tinha coragem de fazer isso. Porque o negócio pra apertar o sinal ficava dentro da sala dos inspetores. E naquele horário, quem tava lá por perto era a Dona Rose, que era a inspetora sinistra. Quase todo mundo da escola tinha medo dela. Aí o Davi foi e falou assim: Aí, tá vendo? Ninguém tem coragem. Eu só precisava de mais 2 pessoas pra ir lá comigo. Só tem medroso aqui, pô. Tá parecendo até brincadeira de criança. Fé, tô indo embora. Aí a minha melhor amiga Lívia, que era um pouco doidinha, não conseguiu segurar a língua dela dentro da boca e falou assim: Como é que é, Davi? Eu e o meu melhor amigo Ramin não temos medo. Desafio aceito. Eu e ele vamos lá com você. E aí, gente, pra eu não ficar com fama de medroso e de cagão, eu tive que ir lá cumprir o desafio com os dois. A gente pediu pro professor pra ir beber água, ele deixou. Quando a gente chegou perto da salinha dos inspetores, a gente viu a Dona Rose saindo de lá e descendo as escadas. Era o nosso momento, a única chance. Aí na salinha entrou a Lívia, depois o Davi e eu fiquei na porta assim, ó, vigiando pra ver se vinha alguém. Aí o Davi abriu o negócio na parede, apontou e falou assim: é aqui que tem que apertar, ó. Aí a Lívia foi e falou assim: deixa eu que eu sou corajosa. No que o dedinho dela veio aqui assim, pra ela apertar, ela travou. E não apertou. Sabe por quê, senhoras e senhores? Ela tava toda cagada de medo, igual eu. Aí depois de 1 minuto, eu aqui, ó, olhando pro lado de fora pra ver se vinha alguém. O Davi falando: bora, Lívia, aperta isso, aperta isso. E a Lívia: eu não consigo, gente. E se acontecer alguma coisa? Até que eu falei assim: Lívia, anda logo. Na hora do desespero, ela botou a mão aqui atrás e falou assim: ai, tá bom. Pá! E aí, o barulho começou. Durante 10 segundos a gente tava aqui, ó. Conseguimos. Aí o Davi falou: tá bom, desliga e vamos sair correndo, vamos embora. E a Lívia apertou pra desligar. Só que o tapa forte que ela deu pra ligar afundou o botão. E agora, amigos e amigas, não tinha mais como desligar o sinal da escola. E aquele barulho tava cada vez mais alto. E não tava na hora de estar tocando. E o Davi aqui, ó, também apertando. A gente tentou fazer de tudo, gente. Aí o Davi falou pra gente meter o pé dali antes que a inspetora aparecesse. No que eu abri a porta e a gente ia sair correndo pra nossa sala, tava a Dona Rose, inspetora, olhando na nossa cara, parada. E eu, gente, fiquei sem reação. Sabe o que eu fiz? E fui fechando a porta devagarzinho na cara dela. Aí ela abriu a porta de novo, entrou na salinha, foi até o negócio do sinal, pegou uma ferramenta e desligou o barulho. Aí ela respirou e bem tranquilamente olhou na nossa cara e falou assim: os 3 me acompanhem até a diretoria. Agora! A Dona Rose foi falando e reclamando o tempo inteiro. Falou que a gente não tinha educação, que a gente merecia ser expulso, que a gente não tinha futuro, que a gente era uns delinquentes e que a gente merecia ir pra cadeia. Eu acho que ela exagerou bastante. Mas se eu falasse alguma coisa, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? E no caminho a gente via os professores, os alunos, todos nos corredores, assim. Porque o sinal ficou tocando muito tempo. E ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Então todo mundo começou a sair das salas. Mas por fim, vou resumir aqui o que aconteceu pra vocês. A Dona Rose, inspetora, se juntou com a Dona Ana, que era a diretora, e começaram a xoxar a gente. Eu me senti o cocô do cavalo do bandido. E a diretora deu 2 opções pra gente. Ou a gente tomava uma advertência e só entrava com os responsáveis no outro dia, ou no outro dia a gente só entrava com um trabalho de 20 folhas escritas à mão e o tema era Geração Perdida. Qual será o futuro dos jovens de hoje? E obviamente a gente escolheu fazer o trabalho. E se a gente não conseguisse entregar o trabalho no outro dia, a gente tomaria suspensão. Mas se a gente pelo menos se esforçasse pra fazer e entregar, no final ia dar tudo certo. Mas sabe aquela velha história de o cachorro comeu meu dever de casa? Pois é. Foi quase isso que aconteceu comigo no outro dia.